Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Cristiane Scabia, da VoxAid. Bem-vindos ao nosso primeiro Fórum Digital VoxAid de Relacionamento com o Cliente. Hoje nós vamos falar, na verdade, nesse evento, nesse primeiro modelo, de evento digital, nós vamos tratar do tema Impactos da Pandemia, a transformação digital no atendimento ao cliente. Nós escolhemos esse tema por conta de trazer, essa necessidade das operações de atendimento, trazer aos holofotes essa discussão, essa temática, aprender com as experiências vividas por heads de operações de grandes empresas e o que esperar do relacionamento com o cliente em relação à experiência do cliente no cenário futuro, cenário pós-pandemia. Essa é a temática do nosso evento. E eu gostaria de convidar aqui ao palco o Thiago Frederick, diretor de relacionamento com o cliente da VoxAid, para conduzir o Fórum Digital VoxAid com vocês. É com você, Thiago. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado aí pela participação de todos. Como a Cris falou, a gente está nesse modelo digital, né? Para a gente é um desafio. O primeiro evento que a gente vai fazer do fórum no formato digital. Então, vai ser um aprendizado aí para todo mundo nesse processo, né? Vamos começar aí com falar um pouquinho da VoxAid, né? Para quem ainda não conhece, para quem está entrando pela primeira vez num evento da VoxAid, a gente tem uma solução omnichannel, totalmente integrada, com a parte tanto de robô quanto a parte de atendimento ao cliente, e fazendo a interconexão entre essas duas frentes, tá? Começando com o robô e, quando necessário, indo para o atendimento humano. Isso com toda a transferência de contexto, por todos os canais, o WhatsApp, chatbot, mídias sociais, todos os canais, tá? Como o tema muito forte hoje em dia são soluções digitais, a gente destacou aqui as três principais que a gente tem utilizado dentro desse cenário, tá? Primeira solução, apesar do slide começar com a solução de biometria, vou falar um pouquinho primeiro da PA Digital. O que é PA Digital? São os robôs, né? Nós vamos falar um pouco mais durante o evento, até com alguns cases aqui, que tem a capacidade de falar e resolver 100% de um atendimento humano, seja ele a 100% de um atendimento sem necessidade de humano, seja por voz, por chat, por WhatsApp, os chatbots com inteligência cognitiva, na parte de voz também, com reconhecimento de voz, e a parte de solução de biometria, fazendo a parte mais de segurança, quando eu preciso identificar que aquela pessoa é a pessoa correta. De certa forma, a junção de tudo isso é que traz para a gente aí essa visão omnichannel. Lógico que a VoxAid tem muito mais do que isso, mas só para dar um overview rápido, não tomar muito tempo de vocês falando muito aqui das soluções em si, que a ideia é de discutir os temas pautados aí, tá? Bom, falar um pouquinho da programação, né? A gente já fez a abertura oficial. A gente vai fazer o lançamento da nossa nova marca, eu vou falar um pouquinho disso agora. Logo na sequência, a gente vai ter uma palestra super show com o Guilherme Kohlberg, que ele é sócio head de Customer Experience da XP. E aí vai ter cerca de 45 minutos nessa palestra dele, e a gente vai abrir para perguntas logo na sequência, tá? Na palestra do Guilherme. Na sequência, a gente vai ter uma palestra com o Rodrigo Piccolotto. O Rodrigo Piccolotto, ele é Customer Relationship e Expert Manager da Porto Seguro. Logo na sequência vai ter uma palestra com o Diego Dadelone, gerente executivo de operações digitais da Credit Cash. No caso dos dois, a gente não vai abrir para perguntas, porque no final a gente vai fazer um painel discutindo os temas, e aí sim, vocês podem ir mandando as perguntas ao longo do evento, e no final a gente vai montar esse painel aí envolvendo o Piccolotto, o Diego e comigo também, para a gente discutir e responder as perguntas de vocês, tá? No final, depois do painel, a gente vai fazer algumas considerações e, lógico, como tradição dos nossos eventos, teremos alguns sorteios de brindes aí que a gente vai apresentar na sequência para vocês, tá?
Bom, hoje a gente está lançando oficialmente uma nova marca da VoxAge, é um marco para a gente. Na verdade, estamos antecipando, a virada de marca vai ser nessa madrugada. E por que a gente está mudando, né? A VoxAge está no mercado desde 97. Ela começou lá com soluções exclusivamente de voz, então até chamava VoxAge Era da Voz. E a gente foi evoluindo, né? Assim, junto com o mercado, a gente foi evoluindo. Em mais ou menos no meado de 2005 a 2007, surgiu a necessidade dos chats, de soluções de e-mail. Então, a VoxAge foi a primeira plataforma nacional multicanal. Então, a gente tinha todos os canais em uma única plataforma, né? Já tinham algumas empresas fazendo atendimento multicanal, mas conectando com vários fornecedores distintos, que isso traz uma complexidade muito grande na hora da gestão da operação. E aí a VoxAge transformou em VoxAge Serviços Interativos. Nesse momento, a gente fez um reposicionamento. E de alguns anos para cá, a gente vem trabalhando muito forte na parte do digital, né? Com a digital, com chatbots, com Customer Experience integrado aí nas soluções de atendimento. Então, a gente está reposicionando e, a partir de hoje, VoxAge Soluções Digitais. Então, a gente vai colocar um videozinho aí para contar um pouco dessa trajetória. Coloca o vídeo para a gente, Cris, por favor. Desde 1997, a gente sabe como trazer o lado humano para o atendimento. A tecnologia não parou. A humanidade se reinventou. E a VoxAge esteve presente em todos esses momentos. Nas URAs, nos chats, e-mails, SMS. Na interação com as pessoas e as empresas de todo o país. Somos lugar de mudanças. Somos lugar de progresso. Não paramos de nos transformar, sempre com compromisso e agilidade. E para continuar essa transformação, investimos na conectividade das soluções digitais. E hoje estamos nos Voice Chatbots, no Omnichannel, no atendimento por WhatsApp, Messenger e Telegram. Utilizando tecnologias de ponta, como a inteligência artificial e o processamento natural de linguagem. São novas conexões, novas formas de atender e de se relacionar. Chegamos à era digital e nossas soluções digitais estão aqui para você se conectar e interagir. VoxAge, soluções digitais. Bom, a gente fez o lançamento aí da marca, colocamos esse videozinho aí que vai estar no nosso canal no YouTube. Quem quiser assistir novamente, fica à vontade. E para começar bem aí, a gente vai fazer o sorteio de alguns kits aí que a gente personalizou com a nova marca, com caderno, squeeze, máscara, caneta, enfim. Vamos para o sorteio, Cris? Vamos para o sorteio. E tá aqui o kit, tá? Não é fake, gente. Nós vamos sortear 2 kits agora, tá? Deixa eu só puxar aqui o nosso... Só uma informação importante. O sorteio só é válido se a pessoa... Tá o nome de todos os inscritos, só que só vai valer se a pessoa estiver dentro do Participando do aqui com a evento. Tem gente. que mandar uma mensagenzinha falando, estou aqui a hora que sair o nome sorteado, tá? Manda e aí aqui no final, depois, a Cris vai mandar entregar em casa, com toda a segurança aí para vocês, tá? Exatamente. Manda aqui no chat pra gente, estou aqui, sou eu, e a gente já disponibiliza. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Estamos aqui. Estão todos os inscritos. E vamos lá. Boa sorte para vocês, hein? Os ganhadores foram Rubens Ranginha e Denise Nunes da Silva. Rubens Ranginha e Denise Nunes da Silva. Estão aí? Cadê vocês? Será que não? Não. Não estão. Vamos sortear de novo, né, Thiago?
Vamos lá, mais uma chance aí. Vamos lá. Vamos lá. Vou sortear de novo, chamar um sorteio. Preparando. E o nosso sistema não está nos ajudando. Tiago, vamos fazer o seguinte? A gente vai verificar o que aconteceu aqui com o sisteminha. A gente dá a sequência e no final a gente faz os sorteios desses dois também, pode ser? Pode ser, vamos lá. Então, no seguinte, deixar eu vamos lá. acumular para o sorteio no final lá. Até bom que Isso dá aí. tempo das pessoas entrarem também. Exatamente. Vamos lá. O que é Customer Relationship e Experience Manager da Porto Seguro. Eu convido você, Rodrigo, para subir ao palco para poder fazer a sua apresentação. Hein? Olá, boa tarde. Boa tarde, acredito que todo mundo está conseguindo me ver, né? Então, boa tarde. Estamos vendo. Legal. Meu nome é Rodrigo Piccolotto, trabalho na Porto Seguro. A Cris vai me ajudar aí na apresentação. E aí, basicamente, eu vou contar um pouco da história, né, da Porto Seguro, porque eu acredito que é uma empresa grande, conhecida muito pela parte de seguros, efetivamente, mas ela não se limita só a isso, né? São 28 empresas dentro da Porto Seguro e dentro dessa, vamos colocar, dessa magnitude de 28 empresas, a gente tem diversos produtos e serviços. Então, eu vou contar um pouquinho da história da Porto Seguro e logo após eu vou contar, vamos colocar o nosso momento aí, Covid e pós-Covid, né, durante essa parte de atendimento ao cliente, né, na Porto Seguro, que tanto preza pela qualidade. Então, contando um pouquinho sobre a Porto Seguro basicamente é dividido em duas frentes, né? Uma muito mais focada na parte de seguros, né? Onde a gente tem aí a parte de seguros de autos, de seguro saúde, patrimonial e vida, como as linhas de negócio aí de maior, vamos colocar assim, representatividade hoje. E temos também a parte financeira, onde a gente tem a parte de cartão, financiamento de veículos e consórcio como as três maiores aí no segmento financeiro. O ponto importante, né, dessas linhas, né, de negócios que a gente tem são visões aí na questão tecnológica, né, e na questão de atendimento. Na questão tecnológica, a gente vem passando aí por mudanças, por melhorias, né, em todas elas, né? Então, principalmente pelo fato da gente ter tido esse momento Covid, fez com que todas, principalmente essas linhas que vocês olham na apresentação, todas elas passaram por grandes evoluções com o intuito da gente atender melhor o cliente, né? Aí pode seguir o próximo slide, Cris. Dentro dessa linha, o que eu trago aí como um ponto muito importante são os novos negócios que a Porto vem trazendo aí para o mercado. A gente tem o Portofaz, né, que é o serviço de atendimento hoje ao cliente de uma forma mais presencial, né, onde o cliente ele solicita uma prestação de serviço, né, como uma instalação de um ar-condicionado, vamos colocar uma limpeza de um estofado, né? E na mesma linha a gente tem o Health for Pet, que basicamente é um plano de saúde para, vamos colocar assim, para os animais, né, domésticos que a gente possui, e o Carro Fácil, que é um segmento que vem em constante crescimento, que nada mais é do que em uma forma mais resumida, né, do que um contrato na aquisição de um veículo, né, onde você paga um valor mensal, onde após o término do contrato você tem inclusive a possibilidade de compra ou não, né? E toda vez esse carro, né, que é fornecido ao cliente é um carro novo, 0 quilômetro, né, com todos o parte de seguro, documentação, tudo suportado já dentro do próprio escopo de negócio. Então, eu gostaria só de mencionar que esses novos negócios, né, são frentes que a Porto vem buscando, vem trazendo numa visão mais tecnológica, né?
E prosseguindo, para vocês terem um pouco da dimensão da Porto Seguro, né? A Porto Seguro já tem mais de 74 anos aí de experiência. A gente tem hoje aproximadamente 13 mil colaboradores, funcionários, né, que trabalham dentro da Porto Seguro, mais de 36 mil corretores, né, mais de 8 milhões de clientes, com 12 mil prestadores, e aí com, vamos colocar assim, com um faturamento acima de 18 bilhões de reais. Então, isso demonstra aí o tamanho da Porto Seguro, né, a abrangência nacional e a estrutura, né, por si só, que é uma empresa muito focada em atendimento, né, e vem através desse relacionamento entre corretor, prestador de serviços, né, e os próprios funcionários, né, buscando aí uma excelência em atendimento. Aí dentro, agora focando um pouquinho mais, né, na parte de atendimento, que é onde a gente vai investir o tempo hoje na apresentação, a gente tem hoje na parte de atendimento, né, na parte de automóveis, mais de 2 milhões e 700 atendimentos, né, realizados aí no ano, né? Mais de 25 milhões recebidas no atendimento, né, de call center, né? Essa é uma parte ao qual eu me relaciono bastante dentro da Porto Seguro, e aí só enfatizando, né, a Porto é realmente reconhecida hoje, além da marca de seguro, né, é uma empresa de atendimento, né, a gente diz isso muito internamente, né, pela qualidade, pelo foco em resolver o problema do cliente, né. A gente tem também mais de 3 milhões de atendimentos, né, residenciais. Isso transcreve a segurança que o cliente possui na marca Porto Seguro, né, tendo o prestador que é qualificado, treinado na Porto, tem toda uma capacitação interna, né, antes de ser especializado aí numa residência. A gente tem mais de 8 milhões de interações no chat, e aí, né, nesse cenário, a gente conta as interações mesmo de acesso, né, a gente tem um percentual de retenção bem alto, mas o total de interações do cliente acessar os nossos canais de chat nas diversas linhas de negócios que possuímos, hoje totalizam mais de 8 milhões. A gente também tem mais de 4 milhões e meio, né, de acessos ao portal, né, o portal do cliente, que é hoje, vamos colocar assim, como um dos maiores meios, né, do cliente ali ter a sua parte de relacionamento, né? Então, esse vamos colocar assim, é um outro fator muito importante que a gente traz ali como manutenção, como melhorias, né, no próprio mundo Porto Seguro, quando a gente fala de portal. Pode prosseguir, Cris. E aí, na parte de cartões, né, esse slide é um pouco mais especial, porque o case que a gente vai comentar é muito focado no atendimento cartões, né? Então, falando um pouco de cartão de crédito, que é um produto financeiro da Porto Seguro, a gente é hoje reconhecido, isso é uma pesquisa que é feita pela Card Monitor, que é uma referência aí no mercado nesse sentido. A gente tem o primeiro lugar na questão de faturamento médio por conta, né? Então, em resumo, o ticket do cartão de crédito da Porto Seguro é hoje o maior existente no mercado. A gente recebe somente no atendimento a cartões mais de 3,4 milhões, né, de contatos, e mais de 2.900 atendimentos digital. Nessa parte, né, são 2,9 milhões de atendimento digital. Acho que tá errado um pouquinho o slide. Mas nessa parte de atendimento digital, o que eu gostaria de mencionar para vocês é que a gente possui o canal de WhatsApp, a gente tem o chat web, né, que é o chat padrão, né, que todo mundo conhece, e a gente também tem o Apple Business Chat, que é um atendimento por iMessage, para clientes que possuem os devices, né, os produtos da Apple. Né? E aí, prosseguindo, dentro desse case, né, o que eu gostaria de mencionar é o que, se você puder subir só um pouquinho, isso, nesse slide mesmo. Esse slide, o que ele demonstra, né? Ali tem uma visão para vocês entenderem o momento Covid na Porto Seguro,
né? Então, desde janeiro até setembro desse ano, a ideia aqui é trazer para vocês uma representatividade, né, do volume de interações recebidas, tanto no canal fone, como no canal digital. E esse slide, vocês vão reparar que os pilares ali em verde, eles crescem, né, automaticamente, e os pilares em azul, ele meio que desce um pouquinho, mas se estabiliza, né, e depois volta a crescer, né, no mês de setembro, por exemplo, quando a gente compara referente aos demais. O que isso significa, né? Basicamente, a Porto, ela tem o atendimento, né, o atendimento, seja voz, seja chat, seja qualquer canal digital, quando chega no humano, a questão de resolução é um fator muito importante na empresa. Então, quando a gente começa a perceber, no mês de março, né, com o início da pandemia, o que acontece ali, né, nesse cenário? A gente acaba sendo, vamos colocar assim, recebendo um volume de contato muito grande nos canais digitais, por uma questão de necessidade do cliente, principalmente no mundo de cartão de crédito. Então, o que houve ali naquele momento, né? O governo, né, até divulgou ali algumas medidas de incentivo, né, de prorrogação, de negociação de dívida, né, naquele momento. E o cliente, através dessa informação, ele foi automaticamente em busca ali de renegociar, né, essa dívida, né? O cliente ali, ele não podia trabalhar, tinha, vamos colocar assim, a parte do lockdown, né, do fique em casa. Então ali ele já percebe falando, putz, não posso trabalhar, minha renda vai ser afetada, não posso abrir o meu comércio. E a partir desse momento ele começa a acionar a Porto Seguro de uma forma expressiva. Se você reparar ali de fevereiro até março, ali o aumento ali quase superior a 50%, né? Então, assim, isso foi um boom dentro da Porto Seguro. E aí a gente acabou tendo que se adaptar rapidamente, tendo que abrir diversas ações. Então, uma delas, por exemplo, é o fato do próprio home office. Porque se você tem um lockdown e não pode abrir, né, o seu mercado, o mesmo, vamos colocar assim, desafio a gente passa a ter com os nossos colaboradores quando eles precisam ir trabalhar. Então, naquele momento, a gente tem uma força muito forte referente à migração, né, dos nossos colaboradores para o home office. Então, a gente conseguiu fazer isso de uma forma rápida e muito bem estruturada. Então, a gente teve ali programas internos para fazer, já começar a selecionar as pessoas como do grupo de risco, né? Então, uma tratativa diferenciada para esse público, deixando em casa, mandando os equipamentos em casa, suportando os operadores, os colaboradores, desculpa, que precisavam ir trabalhar, às vezes custeando transporte, refeição. A gente também, nesse momento, na parte de infraestrutura, também subsidiou diversos produtos para os colaboradores trabalharem em casa. E dentro dessas diversas ações, a gente fez os incentivos aos canais digitais, né? E dentro dessa linha, né, dos incentivos aos canais digitais, a ideia sempre foi trazer uma resolubilidade maior para o cliente. Então, como ele precisava, muitas vezes, né, o maior, vamos colocar assim, o maior driver aí dos assuntos solicitados nessa época era realmente, por exemplo, num cartão de crédito, verificar formas de parcelamento, de renegociação de dívida e tudo mais. O que a gente traz ali foram a criação de projetos, né? A gente começou ali a trabalhar muito forte na metodologia ágil, criação de squads, para a gente fornecer ali para o cliente formas de se autorresolver. Então, formas de realizar uma renegociação, de enviar uma proposta, né, de trazer também o corretor ali muito próximo da gente para nos ajudar nesse processo de renegociação. E aí, em maio, a gente teve um desafio ali muito, como colocar assim, urgente, né? E aí, até
agradecer, né, a Cris, o Thiago, o Henrique, né, porque foi aí que a gente teve uma parceria muito grande com a VoxAge, porque a gente teve ali uma ação que a gente precisava avisar os clientes, porque no cenário de cartão de crédito, pelo próprio dinamismo, a gente tem um grupo, né, ali de pessoas que trabalham, né, numa forma para atrapalhar os nossos negócios. Muitas vezes a questão de fraude, de acionamentos, isso acaba nos impactando, assim, às vezes de uma forma muito rápida. E nesse sentido foi onde a gente teve uma ação muito forte e rápida com a VoxAge. A gente fez uma parceria ali de uma URA reversa para evitar fraudes de engenharia social, e a gente conseguiu implantar isso em acho, menos de 7 dias, né? E eu falo projeto assim, como um todo, né? Desde a criação da necessidade, criação de áudio, a parte de infraestrutura, envio para os clientes e recebimento de resposta e mensuração dos mesmos, né? Então, em maio, a gente fez uma ação muito forte para evitar. A gente teve um retorno excepcional. A gente conseguiu aí de avisar, né, de deixar os nossos clientes cientes e satisfeitos, mais de 60% deles. A gente repetiu essa ação posteriormente da mesma forma, né, nos mesmos desenhos, né, para grupos específicos, né, de clientes que a gente monitorava, né, vamos colocar assim, para evitar, né, qualquer outro transtorno ali ou processo que impactasse ali a experiência do cliente. Então, desde maio, né, junho, a gente já começa ali já se estruturar um pouco mais. O WhatsApp, que foi um dos canais que mais teve aumento na companhia, né, o crescimento do WhatsApp, quando a gente compara, por exemplo, antes da pandemia e pós-pandemia, então em fevereiro, né, até possivelmente, por exemplo, maio, junho, o crescimento do canal WhatsApp superou ali 450%. Então foi a gente ali deixou, ficou muito nítido que o cliente ele fica muito, vamos colocar, confortável, né, usando o canal WhatsApp. A nossa retenção é bem alta, a gente tem hoje mais de 80% de retenção no canal de WhatsApp na linha de cartão de crédito, o que ajuda e demonstra para o cliente que a resolubilidade é um fator ali crucial para ele, né? E desde então, esse canal ele só vem crescendo, né? O canal Voz continua estabilizado, a gente vem empoderando a nossa URA, né? Os nossos meios digitais ali para melhorar no atendimento URA, especificamente, né? E no canal WhatsApp segue a mesma linha de raciocínio. Né? Então, esse daí é um cenário, né, da pandemia na questão de atendimento da parte de financeira, né, da Porto Seguro, e esse é acredito assim, das maiores lições aprendidas nesse segmento, né, quando a gente percebe que o cliente busca hoje canais que entreguem ali uma resolubilidade maior, sem a dependência de conversar com o humano, porque nem sempre o horário que o cliente possui é o horário mais adequado ali para o atendimento. Então, você trazendo essa funcionalidade, né? Trazendo um app, trazendo um portal, trazendo um Apple Business Chat, um WhatsApp, um chat, ou uma URA com resolubilidade considerável também em termos de autosserviço, facilita a vida do nosso cliente e, ao mesmo tempo, garante aí uma fidelização cada vez maior. Então, esse era o ponto que eu gostaria de explicar para vocês, né, sobre o impacto da pandemia dentro do mundo financeiro da Porto Seguro. Legal, Rodrigo. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para poder falar aqui no nosso evento. Vou pedir que você espere um pouquinho mais aí. Vou convidar daqui a pouco o Diego para subir ao palco, fazer a apresentação e no final a gente fazer um painel. Vai ter algumas dúvidas aí, eu acho, algumas perguntas interessantes, mas a gente responde tudo junto no final, que eu acho que vai dar uma discussão mais ampla aí, tá bom? Tá legal, combinado. Obrigado, Rodrigo. Dando continuidade, então, ao nosso evento, vou chamar para começar a sua palestra o Diego. O Diego ele é gerente de relacionamento na Credcash, das operações digitais.
Então, tá com você a palavra aí, Diego. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite aí, tá? Eu que agradeço, Thiago. Vou só compartilhar aqui, a gente já iniciar. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Eu sou o Diego aqui, trabalho na CredCash. A gente vai falar um pouquinho aí, né, passar um pouco do depoimento aí que o Thiago nos deu o desafio de comentar sobre a pandemia, né? A gente é uma empresa com mais de 10 mil funcionários, temos PAs humanas como os digitais também, né? Então eu vou falar um pouquinho da empresa em si, coisa bem rápida. A gente é um contact center, a gente já está mais de 20 anos no mercado, então já é uma empresa consolidada no mercado. A gente oferece soluções em diversos aspectos, como voz humana, voz digital, toda a parte de omnichannel. Então a gente consegue trazer todas as experiências para os clientes, né? Tanto no chat, tanto como no WhatsApp, e por voz, que eu acho que é o grande desafio aí que o Thiago conseguiu me passar, né? A gente já conseguiu ganhar mais de 60 prêmios aí, né, no reconhecimento, trazendo inovações. Eu acho que a CredCash hoje, dentro do mercado, é uma empresa que vem desafiando aí outras grandes empresas. Então, a gente está trazendo aí uma parte de tecnologia diferenciada aí do mercado, tá? Vou passar aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia de qual é a nossa forma de atendimento, né? A gente tem um atendimento humano, né? A PA humana, também tem uma PA digital e tem toda a multicanalidade aí disponibilizada no nosso atendimento. A gente tem tanto fornecedores internos como externos. A gente consegue também ter desenvolvimento da própria ferramenta interna. Então, isso aí a gente consegue ter tanto a tecnologia que vem de fora do mercado e a gente também tem um desenvolvimento interno, que eu acho que é algo que todas as empresas estão começando a fazer, né? Vou falar referente à pandemia, né? Que eu acredito que foi uma surpresa, né? Ninguém esperava realmente isso. Quando a gente fala de uma volumetria aí que a CredCash tem de PAs humanas, é onde a gente consegue pensar no caos, né? Como, né? De um dia para o outro, você ter uma estrutura, né? Que você tem um operador do lado do outro e como fazer um trabalho de home office, né? Porque eu acho que foi o grande assunto, né? Como fazer um call center home office, né? Então a gente teve todo esse tipo de pensamento inicial e eu vou passar um pouco do sentimento que a gente teve e quais foram as ações que a gente conseguiu executar, né? De imediato. A gente já tinha alguns clientes aqui, alguns players que já tinham operações digitais, né? A gente tem mais de 1000 atendimentos digitais, PAs digitais, que quem tinha essas PAs digitais não teve impacto nenhum, né? Então, não teve nenhum tipo de prejuízo ou sustos. Então, a gente teve zero impacto, né, nessa parte digital. E aí que é onde vem, né? A gente teve uma parte em questão do home office, né? Chegou, vou dar um exemplo, né? Até para comentar com vocês, teve um cliente nosso que tinha mais ou menos 400 PAs humanas e ele decidiu paralisar todo atendimento humano. O que ele fez? Ele de um dia para o outro nos pediu aí, fez um desafio e falou assim: Diego, precisamos aí de 400 agentes digitais de um dia para o outro. Isso para a gente aparentemente é mais estrutura, né? Infraestrutura, e a gente consegue atingir a expectativa do cliente. Então, enquanto estava essa questão de o atendimento home office, né? Como levar a máquina, tem a questão da VPN, tem a questão de estrutura para você, em questão de integrações, para você conseguir fazer esse atendimento humano, ele ser trabalhado dentro de casa. Não é tão simples como um administrativo, como uma parte de TI, você levar o seu notebook e começar a trabalhar da sua casa. A gente está falando que ele tem uma estrutura que ele tinha interna, ele não teria
de um dia para o outro, uma estrutura externa. Então, o que os clientes fizeram? Começaram a pegar todo o script e passou para um atendimento digital. E nessa questão de atendimento digital, que eu acho muito legal, né, foi a agilidade que a gente conseguiu fazer com isso, né? Então, a gente conseguiu suprir o atendimento humano com a transição do modelo home office em atendimento digital, né? Então, a gente começou a fazer o quê? Pegou com paciência, as pessoas se protegendo, os clientes preocupados, a gente não sabia qual que era a norma correta, se era uma PA sim, uma PA não. Então, a gente começou a pensar em toda a estrutura física, né, e até mesmo externa para atender o home office, para conseguir atingir as expectativas. E aí foi aonde que a gente conseguiu fazer essa aceleração de transformação digital, que ela já estava numa tendência muito grande, mas com certeza, quando a gente fala que ela acelerou em alguns anos, isso de fato aconteceu, tá? E aí a gente começou a quebrar alguns paradigmas, né? Alguns paradigmas que assim, pô, qual que é o preconceito de você ter um atendimento digital? Onde que foi que você teve uma má experiência, né? Quando a gente fala que a gente teve agentes digitais, né, totalmente, alguns brincavam meio surdos, né? O atendimento que o robô é surdo, ele está falando, você está gritando, ele não está te ouvindo. E, de fato, inicialmente isso aconteceu, né? Porque a gente estava pensando num modelo que ele não era, de fato, uma questão script definitivo contra uma inteligência artificial. São coisas totalmente diferentes. Eu consigo fazer uma programação onde ele vai ter uma assertividade sim ou não, entendimento simples, né? Então, o cliente ele não pode sair daquele entendimento que eu esperava ser muito simplificado, e aí eu consegui ter a utilização da inteligência artificial, tá? Que interpreta a interação do cliente, que ele consegue colocar toda a questão de volumetria de palavras ditas versus banco de dados, onde eu consigo fazer uma programação com uma inteligência artificial e conseguir interpretar diversas respostas do cliente, né? E aí o que os clientes estavam dizendo? Eu tenho essa preparação para entender o que os clientes dizem? Quem não tinha esse tipo de atendimento, ele começou a testar, porque ele já teve uma experiência ruim e ele de fato falou assim, eu não tenho como agora, a operação humana, o pessoal está um caos, não quer sair para trabalhar, não está chegando, a gente começou a ter faltas realmente, e aí quando a gente começou a colocar o atendimento digital e começou a colocar a inteligência artificial, de fato, ele ser interpretado, o que o cliente fala, aí é onde que a gente conseguiu trazer uma efetividade. Então, quem não tinha antes, começou a pensar, eu também não posso ficar sem mais. Eu acho que essa lição que a pandemia trouxe é que você precisa ter, de fato, algum tipo de backup, algum tipo de redundância, né? Então, tinha alguns clientes que não tinham nenhum tipo de atendimento digital, começaram a ter e estão gostando. E aí a gente vai explicar um pouquinho mais para frente o porquê do motivo, né, dos clientes conseguirem ter mudar, quebrar o paradigma mesmo, que não é simplesmente um robô que ele vai falar sim ou não e vai ter um entendimento básico. Ele consegue ser muito mais crítico em questão de entendimento do que a gente imagina, tá? E aí, para atuarem com efetividade, precisa de profissionais capacitados, né? Então, o que a gente precisa nessa quebra de paradigma é investimento em pessoas capacitadas, né? A gente fala que a gente precisa de pessoas técnicas, né, estratégicas e operacionais, né? Difícil você ter uma junção desses três perfis. E a gente busca, em alguns momentos, ter esse tipo de perfil. Eu vou comentar uma questão que a gente trouxe aqui um time de melhoria contínua, né, da experiência do cliente. Mas quando a gente fala dessa parte do robô, da digitalização, a gente tem que imaginar da seguinte forma. Eu estou trazendo um time onde ele precisa ouvir as respostas do cliente, monitorar as respostas do cliente, computar em questão de quantidade, de percentual, para ele saber se isso a gente consegue trazer para o mundo da realidade. Exemplo, eu estou fazendo um atendimento digital, onde o meu cliente está falando
coisas fora do script que você desenha e como você consegue rapidamente desenhar alguma saída e alguns entendimentos diferenciados para você trazer uma experiência boa para o cliente. Porque nenhum cliente, que exemplo, ele vai falar assim, você consegue pagar até quarta-feira? E aí o cliente fala, consigo na sexta. Só que ele está na programação dele só do pagamento da quarta. Então ele está esperando um sim ou não. Qualquer coisa diferente que isso, ele vai te perguntar de novo. E aí, nessa hora, que a gente acaba quebrando o paradigma, que a gente consegue mostrar, tanto para o cliente, nosso cliente, para o cliente final, que existe uma inteligência artificial. Tá? Isso aqui é só um demonstrativo, né, de como entra hoje um script para a gente, né, e a gente entra a demanda do cliente, documentação, analisa todo o processo de entendimento do desenho da construção do projeto, né? Levanta já inicialmente, quando alguém passa para a gente um script, eu quero ter um atendimento digital, eu quero ter uma PA digital, né? Simplesmente, às vezes a gente recebe algo muito cru, porque ele pega o desenho que ele tem operacional e imagina desenhar isso dentro do mundo digital. E nem sempre é assim. A gente precisa trabalhar desde o início numa abertura de oportunidades, né? Então, aí a gente tem o fornecedor, que a gente abre já uma demanda, né? Tem a aprovação do fluxo, porque eu faço todos os tipos de melhoria antes. Eu imagino que, com a minha experiência que eu já tenho de mercado, com o meu time capacitado, eu já consigo trazer algum tipo de melhoria do que eu recebo. Então, a gente já faz esse tipo de trabalho. Então, a gente desenvolve, faz uma homologação inicial, começa a fazer todos os tipos de teste, coloca em operação assistida, que nada mais é colocar em produção e ter alguém assistindo, né? E aí a gente vai fazendo toda a abertura de processo. Colocou em operação, eu já tenho um time de melhoria contínua olhando para esse processo, que é monitorando, anotando, vendo indicadores, vendo em qual parte do script o cliente não está interagindo, e aí a gente precisa se movimentar rapidamente. Abre outra abertura de demanda para o fornecedor, implementação das melhorias, e aí a gente tem um time de planejamento que consegue trazer todo tipo de indicador que ajuda a gente ter um norte e a gente saber para onde atacar primeiro. E aí tem as medições de resultado também, final, que é também 2 tipos de resultado. Um de meta, né, um resultado de desafio que a gente recebe do nosso cliente, e uma é uma medição de como o nosso cliente está se comportando com o atendimento digital. A gente se preocupa com isso, porque quando a gente assume uma responsabilidade de pegar algum tipo de trabalho dentro de um cliente, a gente quer que aquele cliente esteja satisfeito, que a experiência dele seja de fato uma experiência boa digital, tá? E aí a gente tem um case, né, que a gente quer trazer aqui para vocês, né, que e a gente vai mostrar para vocês até mesmo uma questão de ligação, o que a gente consegue fazer nesse case? Mapeamento de todas as possíveis respostas do cliente, direcionamento do robô para regras de negócio. O interessante que é isso. Quando a gente fala de um time de melhoria, né, um time que consegue ter esses 3 fundamentos, que é o fundamento de planejamento, operacional, a gente consegue ter realmente um time que vai direcionar, né, todas as respostas do cliente e o melhor de tudo, a regra de negócio do cliente. O cliente nos desenha uma regra de negócio, que a gente, de fato, não pega essa regra e primeira regra a gente faz isso, a segunda regra a gente faz aquilo. A gente tem algumas camadas de regras que a gente vai fazendo aos poucos com a AD. Porém, se eu recebo qualquer tipo de resposta onde está dentro da minha regra já, exemplo que eu falei assim, você pode pagar até quarta-feira, e o cliente já me fala que ele pode pagar na sexta-feira, está dentro dessa regra, eu já considero uma resposta positiva e eu já trago uma experiência para o cliente. Porque basicamente é o que um atendimento humano ia fazer nesse momento. Ele recebeu uma resposta onde está dentro do limite de negociação dele e ele fez a aceitação e o cliente ficou feliz. Tá? A gente consegue ofertar data de vencimento, pagamento de pendência ao cliente, com compreensão de uma contraproposta. A gente consegue, de fato, se o cliente falar assim, eu consigo pagar 1.000 e eu consigo chegar a 950, eu consigo receber essa informação, colocar no meu banco de dados, constatar que esse recebimento de resposta do cliente não é positiva e eu consigo chegar o mais próximo do que ele me passou. Então,
para você ter uma ideia que a gente consegue realmente trazer uma humanização dentro do atendimento digital. A gente também consegue, dentro do atendimento digital, que eu acho que é bacana falar, e a gente está conseguindo fazer bastante coisas positivas, que é dentro, que as pessoas falam assim, mas, Diego, você consegue trabalhar tanto digital como humano, ele em conjunto? A gente consegue. Hoje, se o atendimento, ele consegue identificar que o cliente quer falar com uma PA humana, né? Se o cliente identificou que ele está falando com o robô e naquele momento ele fala assim, ó, eu quero falar com algum operador, a inteligência artificial está aí para isso. Ela consegue interpretar essa informação, ela faz uma transferência já com um agente humano e consegue, de acordo com a resposta do cliente, já fazer um sopro para o operador que está recebendo aquela ligação, da onde está vindo aquela ligação. Então, o operador não se sente perdido em nenhum momento. Então, assim, hoje você consegue ter uma operação digital, né, mais robusta, que tem questão de redução de custo, que tem também toda a preparação da experiência do cliente, e a gente consegue, de fato, ter uma PA humanizada aqui, mais preparada, onde você consegue trazer melhores colaboradores, você consegue ter um melhor atendimento já capacitado para receber essa mesma chamada, né? E aí a gente consegue também enviar código de barras de pagamento por canais de SMS, a gente avisa para o cliente que a gente vai mandar um código de barras, em segundos já recebe o código de barras e consegue fazer o pagamento ou adquirir algum produto, enfim, né? Outra coisa interessante que é legal a gente pontuar, que dentro também do nosso atendimento digital, a gente consegue, em algum momento, identificar alguma insatisfação do cliente, que ele não está se negando a continuar, e a gente pergunta para ele, você quer continuar no nosso atendimento WhatsApp? Se ele falar que sim, a gente agradece a ligação, eu já consigo computar isso dentro do meu banco de dados e eu subo automaticamente um WhatsApp parando da onde iniciando da onde ele parou. Então, eu já consigo mostrar para ele assim, ó, olá, Diego, acabamos de desligar a sua ligação e a sua proposta, a sua adquisição de produto, enfim. Então, a gente consegue dar total continuidade no atendimento. E as pessoas não conseguir diferenciar muito essa questão do atendimento, né? Porque ela escolheu o canal, né? Então, é bem bacana isso, né? E aí, a gente começa a pensar na questão do script, né? Quando a gente fala, o que, Diego, de fato é um script, o que é um robô inteligente, né? Quando a gente fala que é um robô com um script, é aquele com definição, afirmação. Eu coloco ele, né, simplesmente para receber a resposta do que ele está perguntando, né? Isso é um script, né? Se você fugir dessa caixinha, ele não vai entender. Então, essa é a quebra de paradigma. Eu vou mostrar aqui uma ligação e aí uma ligação com script e depois se utilizando de toda a nossa inteligência artificial, do trabalho de melhoria contínua, trabalho de planejamento, em mapear todas as situações, como é diferente, né? Como são coisas totalmente de outro mundo, que aí você fala, não, realmente com o robô não dá. Aí quando você olha com a inteligência artificial, você fala, não senti diferença alguma, né? Deixa eu colocar aqui. Oi, Diego, é a Cris. O seu áudio não está tocando. Deixa eu ver aqui, Cris. No compartilhamento, precisaria ter adicionado aí o áudio do seu computador. Tá? Se você quiser, eu transmito aqui, essa partezinha do áudio. Pode ser? Pode transmitir, tá? Vamos por lá. favor. Alô, boa noite. Posso falar com o Henrique? Pode falar. Tudo bem? Aqui é o Eric, agente digital da... Eu tô ligando para falar da sua fatura do mês de julho, referente à linha com final 8369. Aqui está aparecendo que ela ainda está em aberto, no valor total de R$ 40,72.
Me fala uma coisa, você consegue pagar essa fatura até quinta-feira? Sexta-feira só. Repetindo, eu estou ligando para falar da sua fatura do mês de julho. Aqui está aparecendo que ela ainda está em aberto, no valor total de R$ 40,72. Me fala uma coisa, você consegue pagar essa fatura até quinta-feira? Não. Bom, para evitar que você perca os benefícios do seu plano, é importante fazer esse pagamento o quanto antes. Você consegue pagar essa fatura? Então, aí é só para mostrar para vocês que, assim, o cliente ele já deu a resposta assertiva de quando ele conseguia pagar. O robô, como ele estava sem a inteligência artificial em questão de entendimento, né, interpretação do que ele está falando, ele simplesmente foi lá e, como ele não recebeu a resposta positiva, ele computou, ele conseguiu computar. Mas como não tinha nenhum tipo de utilização de interpretação, ele perguntou novamente. E aí, quando a gente utiliza a inteligência artificial, pode apertar aí, Cris, olha a diferença. Fatura até terça-feira. Alô, boa tarde. Posso falar com José? Falar. Tudo bem? Aqui é o Eric, agente digital da... Eu estou ligando para falar da sua fatura do mês de julho. Aqui está aparecendo que ela ainda está em aberto, no valor total de R$ 54,99. Me fala uma coisa, você consegue pagar essa fatura até quarta-feira? Não, até sexta-feira, dia 7. E, para facilitar, você gostaria de receber o seu código de barras por SMS? Sim, pode ser. Certo. Em alguns instantes, você receberá um SMS com seu código de barras. Registrei aqui que você vai pagar sua fatura referente ao mês de julho até sexta-feira. Ah, quem negocia, você pode usar o cartão de crédito ou o cartão de débito virtual Caixa. E como te falei, é importante pagar para voltar a ter os benefícios do seu plano. Obrigado e tenha uma boa tarde. Tchau. E aí a gente consegue ver que a inteligência artificial ela faz... Alô, boa noite. Posso falar com o Henrique? Pode falar. Alô, boa tarde. Posso Aqui falar com o José? Obrigado, Cris. Muito obrigado, tá, Cris? Imagina, Diego. Então, a gente conseguiu ver aqui uma diferença, assim, 100%, e isso acontece quando você não tem um time, não tem um fornecedor, é um conjunto, né, de coisas, né? Quando você não tem nenhum tipo de transição entre a inteligência artificial com o banco de dados, você não consegue passar transparência para o cliente, você não consegue passar credibilidade, e é onde incomoda os clientes. Porque as pessoas falam que com as pessoas mais velhas, elas não têm nenhum tipo de intimidade com o robô. Por conta disso. Você imagina, tá sem paciência, sem nenhum tipo de dentro da sua casa, esperando, aí liga um robô. E aí, às vezes, muitos clientes, eles têm uma forma de utilização de resposta um pouco maior do que um sim ou não, do que eu quero, vou pagar, qualquer tipo. Então, a gente consegue hoje fazer todo esse tipo de mapeamento, todo esse tipo de inteligência artificial com o tipo de melhoria contínua, né? Então, a gente consegue monitorar diariamente, ver oportunidades, passar para o cliente, aplicar as melhorias e medir as melhorias. Então, a gente consegue trazer aí uma experiência muito melhor. Para vocês terem uma ideia, né? Esse cliente que a gente, na pandemia, a gente substituiu 300 PAs humanas para 300 PAs digitais. A gente conseguiu trazer um resultado tão bom quanto o humano. E o melhor de tudo, que a efetividade, nesse caso, a efetividade de pagamento, ela se manteve, né? Então, por quê? A gente conseguiu que não fugisse tanto da realidade dele, se utilizando da inteligência artificial, né? Deixa eu dar um... Só um minuto. Então, a solução está no digital, né? Conhecer bem o negócio das suas regras, mapear o comportamento do cliente, mapear todas as possíveis respostas, né? Equipe bom parceiro de soluções digitais, né? Atuar na PA digital para que ela seja direcionada para a regra de negócio em questão, né? Temos aí o foco na experiência do cliente,
trazer a realidade do que ele espera de um atendimento humano para um atendimento digitalizado. Esse é o nosso grande desafio, eu acho que é o desafio de todos os contact center, né? Como eu vi aqui até dentro do fórum, falar assim, a questão da redução de custo, né? A redução de custo ela é necessária, e ela não pode ser uma redução de custo perdendo a qualidade, né? Porque se você perde a qualidade do cliente que você está representando, no caso, você acaba simplesmente fazendo que ele perca também clientes finais. Então, quando você fala de uma redução, você tem que ter a certeza e todo o mapeamento que essa redução ela está sendo muito inteligente e está trazendo a experiência do cliente, que ela está sendo satisfatória, não só trazer o resultado a qualquer custo, né? Que a gente né, vamos ligar para o cliente 50 vezes, 60 vezes, 90, e aí aquelas reclamações que a gente vê no dia a dia. É trazer realmente um atendimento, e quando a gente tiver a oportunidade do cliente ouvir, né, principalmente um AD digital, a gente sabe que hoje a correria, o atendimento WhatsApp está muito em foco, né, o chat, os portais de atendimento, mas para uma ligação ativa, para você fazer uma ligação ativa e a gente falar de acionar 400 mil clientes, a gente tem que pensar também que hoje um agente digital ele consegue ser muito mais produtivo do que a gente que trabalha numa PA humana, né? Para vocês terem ideia, uma PA humana ela consegue atender no máximo, assim, sendo muito rápido, um tempo médio de atendimento muito rápido, e consegue atender entre 400 chamadas, um operador na parte da manhã, um operador na parte da tarde, né? Um agente digital, ele consegue atender 1.600 chamadas tranquilamente, né? Então, a gente consegue ter esse ganho, e se nesse ganho a gente conseguir também trazer essa experiência do cliente, trazer esse momento que o cliente está falando com o robô, e ele fala assim, nossa, eu estava falando realmente com o robô, tanto que nas ligações que a gente consegue monitorar, muitos dos clientes nem percebem que está falando com o robô. Isso é muito legal, mesmo se identificando como um AD digital. Isso é muito gratificante, porque se você traz um atendimento onde o cliente falou fora da curva e a gente conseguiu entender, a gente tem saída de script para isso, inteligência artificial para isso, a gente consegue ter muito êxito, tanto no resultado como na experiência do cliente, né? E os operadores humanos, né? Como que eles ficam, né? Nessa questão de quais são os benefícios, né, de ter. Eu tenho o operador humano que ele consegue ficar até 15, 20 minutos na linha com o cliente, entendendo todos os problemas dele, tentando identificar saque. Para esses casos, você sempre vai precisar de um operador humano, mas robôs não atrasam, não há doença. Tipo, o ganho de produtividade, como eu falei, na operação é até 3 vezes mais do que uma PA humana. Escalabilidade, exemplo, essa questão da escala, de você conseguir, de um dia para o outro, você colocar mais 100 agentes digitais, você consegue fazer de um dia para o outro. Quando a gente fala de uma PA humana, fala assim, Diego, eu preciso que você aumente 200 PAs humanas. Tem a questão de estrutura, tem a questão de treinamento, tem a questão que, querendo ou não, mesmo nessa crise, a contratação, você tem a questão de dificuldade, porque você precisa trazer muitas pessoas, né? A padronização do atendimento que, cara, eu não vou ter reclamação de atendimento. Eu não vou ter reclamação que eu fui grosso com o cliente, né? A gente consegue, até mesmo a inteligência artificial, exemplo, se a gente ligar para algum cliente e ele falar que o José, que a gente está buscando falar com ele, faleceu, a gente consegue mudar a entonação da voz. A gente consegue falar assim, os meus sentimentos, a gente consegue que o robô mude a entonação de voz, né? Como todas as gravações é feita em estúdio, né? E a capacidade que a gente tem de montagem de script otimizado, a gente consegue trazer até essa retribuição para o cliente, que assim, a gente consegue se lamentar sendo uma PA digital. A gente consegue agradecer, a gente consegue ficar feliz, a gente consegue ter identidade. Basta você ter um time capacitado por isso. Basta você ter realmente um fornecedor que a gente consiga ter esse tipo de trabalho em conjunto, né? Redução de custo, né? Como você consegue ter uma produtividade muito maior, o que você fazia com 400 pessoas, você consegue fazer com 120, você consegue fazer com 130.
ADs digitais. Então, você tem esse tipo de ganho de custo muito grande, e se você unir, esse é um trabalho excepcional, unir esse trabalho de melhoria contínua, um time de planejamento, um time de conta que pilota todas as nossas ferramentas, que eles podem fazer isso de qualquer lugar que eles estejam. Exemplo, eu tenho mais de 40 funcionários que faz todo esse tipo de trabalho, e a gente consegue fazer esse tipo de trabalho home office, no caso, né? A nossa estrutura realmente é um notebook, é algum acesso diferenciado, então a gente consegue, de fato, trazer todos esses tipos de benefícios para o cliente, com uma redução de custo e com ganho de produtividade e também com uma otimização de processo, né? E no final das contas, o que a gente vem buscando cada vez mais é realmente a experiência do cliente. Trazer o meu cliente que está me contratando, né, para fazer esse trabalho de ligação ativa ou receptiva, trazer uma experiência para o cliente dele, falar assim, não, eu vou continuar com ele, eu estou num momento difícil, me ligou, foi super simpático, conseguiu me atender, trouxe a expectativa que eu estava querendo, eu falei alguma outra coisa, ele entendeu, então isso vai trazer diversos benefícios, tá? E aí foi basicamente esse tipo de trabalho que a gente conseguiu fazer, muito rápido dentro da Credit Cash, e a gente quer agradecer aí também, o Thiago, aí, toda a parceria aí da Vox aí com a gente, e com esse trabalho, né, que ele é feito tanto da nossa parte aqui, como da sua parte aí, que é o nosso fornecedor aí, tá bom? Legal. Obrigado mais uma vez, Diego, pela palestra aí. É sempre um prazer, né, contar com vocês. Realmente é uma parceria que funciona a quatro mãos e só é possível se vocês também estiverem engajados em fazer a diferença, tá? Vou convidar o Rodrigo para voltar aí para o palco, para a gente abrir aí para as perguntas e fazer um painel aqui para a gente discutir um pouquinho melhor os temas, né? Acho que agora é um pouco mais amplo, envolvendo a pandemia, envolvendo o digital, envolvendo a aceleração, tudo isso que a gente conversou ao longo dessas horas aí de evento. A Cris está organizando as perguntas, então já para a gente esquentar os tambores aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, Diego e Rodrigo. É até uma pergunta que um cliente fez esses dias e eu dei uma opinião, mas eu não estou muito convicto, eu queria ouvir de vocês também. É uma pergunta fácil. Sem dúvida nenhuma, a pandemia acelerou a transformação digital, né? Então, isso é inegável, todo mundo viu as empresas se movimentando, indo para home office, montando modelos diferentes. A dúvida isso aconteceu por conta da pandemia. A vacina está chegando. Quando a vacina chegar, isso volta para trás? Vai ter algum ganho? As pessoas estão aprendendo, as empresas vão mudar? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Quais serão os ganhos de aprendizado que ficarão após a vacina? Fiquem à vontade aí, Rodrigo e Diego, para responder. Bom, vou responder então. Aí, Diego, se você quiser complementar minha resposta, ou tiver algum outro ponto, fica à vontade. Eu acredito na seguinte linha, né? Eu acho que a pandemia trouxe para a gente, para o mercado como um todo, uma visão do cliente talvez mais explícita, né? Onde o cliente, além dele ter o domínio, né, do produto, das escolhas, ele precisa ter um atendimento rápido, né? Então, essa necessidade, né, dele conseguir ter esse atendimento rápido e a empresa estar preparada para isso, expôs muito, né, essa necessidade como um todo, né? Então, a minha visão todas as empresas hoje sentiram esse baque, né? Sentiram assim, putz, o quanto eu estava preparado para essa questão digital, né? Seja numa estrutura interna, numa questão ali de colocar pessoas em home office, que era, vamos colocar assim, era até algo meio dito aí, né? Putz, quem trabalha de home office tem vida boa, é super tranquilo, e hoje a gente estando em home office, a gente sabe que não é bem assim não, a gente não sai de reunião, fica o dia inteiro, antes a gente conseguia tomar um café, agora nem café a gente consegue tomar porque não sai de reunião. E por um outro lado, para o cliente, a gente teve que, vamos colocar assim, dispor os serviços e as necessidades, avaliar melhor a jornada desse cliente, né, e conseguir se antecipar. Então, o cliente ele precisa de uma solução rápida, precisa ter autosserviço,
precisa ter canais diferenciados, né? E o cliente decide qual canal ele quer usar, se ele quer usar um WhatsApp, se ele quiser ligar na URA, que tipo de canal ele quer, a empresa tem que estar lá pronta para atender da forma mais rápido e eficiente, né? Então, eu acho que esse foi o aprendizado que a gente recebeu durante a pandemia. Vamos colocar da seguinte forma. E só completando aí, Rodrigo, falando de um lado um pouco diferente em questão de estar em mãos a tecnologia, né? A gente teve que pensar cada vez mais, né, mais técnico em como otimizar as respostas do dia a dia nos canais digitais, né? Que mudou a forma do cliente nos responder, né? Para vocês terem uma ideia, exemplo assim, o varejo, né? O varejo ele tinha muito a capacidade de cobrança ou de venda de falar para o cliente ir até a loja. Por quê? Era algo estratégico, né? Você fala para o cliente ir até a loja, fazer o pagamento e de lá ele já vai sair com outro produto. Mudou, né? E aí imagina que até mesmo todos esses clientes grandes que a gente fala de varejo, eles teve que pensar no seguinte: pô, eu não tenho mais minha loja física, né, que era o meu ponto de referência, e como eu vou conseguir capacitar esse meu cliente e não perder, né, essa questão, porque agora, na pandemia, a gente percebeu que a gente consegue fazer compra online, a gente não precisa ir até o supermercado, então esse canal digital, ele veio assim e realmente transformou o dia a dia das pessoas que não acreditavam nele. Né? Então, a gente começou a pensar tecnicamente do lado técnico, que a gente recebe isso e faz um tipo de configuração dentro de uma plataforma, dentro de um banco de dados, em como otimizar essa resposta do cliente e ter, para vocês terem uma ideia, teve um dos nossos clientes que a gente conseguiu capturar mais de 890 respostas iniciais, que eu falava com ele um tipo de abertura e ele me dava quase 890 respostas diferentes, em percentuais muito parecidos. Então, esse tipo de trabalho e a pandemia nos trouxe assim, precisamos ficar atento e pensar fora da caixa a todo momento. Se não pensar fora da caixa e ter um time capacitado para isso, para receber uma informação e redistribuir isso nos canais digitais, aí realmente você não vai ter êxito. Mas se você tiver todo esse tipo de componente, tiver a otimização em questão de plataforma, aí realmente, aí eu, Thiago, respondendo muito, assim, ó, veio para ficar, eu acho que não volta para trás, pelo contrário, eu acho que a evolução disso, ela vai ser contínua, e agora a aceitação por parte da população, das pessoas, estão maior. Então, acredito que não volta não, viu, Thiago? Legal. É um pouco do que eu compartilho também. Até comentei com esse meu cliente na resposta. Falei, olha, quebraram vários paradigmas. Então, o Piccolotto falou uma coisa que é verdade, a gente tinha uma visão, né? A Vox já trabalhava com home office há algum tempo, alguns dos nossos clientes também, e algumas pessoas não experimentavam tanto. No meu caso, eu trabalho com vendas, então estou sempre na rua, tudo. E quando eu experimentei, quebrou um monte de paradigma. Você fala assim, meu, estou trabalhando muito mais agora no home office do que antes, né? E isso mostra para a empresa assim, pode colocar o cara para trabalhar de home office, as coisas vão produzir mais, vai ser melhor, o cara vai se desgastar menos com deslocamento, então vai ser bom para todo mundo, né? Em relação ao varejo, como você falou, Diego, assim, eu sempre fui um cliente de varejo, mas às vezes precisava de uma coisa rápida, eu ia buscar por causa do tempo de entrega. Não vou citar o nome das empresas para não fazer propaganda, mas eu tive experiências surpreendentes durante a pandemia de comprar coisa num domingo 6 horas da tarde e chegar 10 horas da manhã do dia seguinte. Assim, é uma entrega que criou uma nova realidade para mim que eu não quero voltar para trás. Acabou a pandemia, você vai na loja agora? Não, agora eu quero comprar e chegar em casa nesse tempo. Não adianta, ficou essa experiência, entendeu? Então é isso, acho que também eu concordo com vocês que é algo que veio para ficar, mesmo saindo vacina, tudo. Lógico, algumas coisas vão voltar a ser mais normais, mas vai ter um ganho aí para todos os lados, tanto para colaboradores quanto empresa, todo mundo vai sair ganhando nesse processo. Bom, agora eu vou passar a voz para a Cris aí, Cris. Eu acho que já tem algumas perguntas no chat aí, certo? Tem bastante pergunta aqui, Thiago. Eu tenho uma pessoa que ela não se identificou, mas ela gostaria de saber, né, tanto da Credit Cash como da Porto Seguro, como as empresas de vocês foram impactadas com o tema de atendimento digital, né, por robôs durante a pandemia,
e se vocês estavam preparados, né, para essa adequação e como que vocês chegaram no nível atual. Eu vou falar um pouquinho sobre Pode começar. Sobre a Credit Cash, né? Quando começou os rumores, mesmo a gente não tendo ideia, né, de como seria toda essa movimentação por conta da pandemia, a gente tinha um time aqui de infraestrutura que ele já pensou na questão de VPN, já conseguiu pensar, se antecipar dias, né? A gente não consegue falar meses, porque realmente foi muito rápido essa movimentação. Por não acreditarem que realmente poderia parar tudo, né? Elas não se prepararam para esse momento digital. Às vezes tinha, mas não tinha estrutura, capacidade. Então, infelizmente, acabou perdendo. Mas eu até falo assim, muito grato de trabalhar com um time que correu atrás, se antecipou e trouxe para a gente essa segurança e a segurança para o cliente nessa questão de pandemia. No nosso caso, pelo menos na parte, né, que eu trabalho, que é financeira, a gente já estava parte estruturada, né? Então, a gente já tinha canais digitais bem robustos, a gente já usava. A nossa estratégia foi, inclusive, incentivar o uso, né? Então, a gente fez muito mais uma questão ali de comunicação para os clientes, demonstrando a existência de determinados serviços e funcionalidades nos canais digitais. Então, por isso até que no slide que eu apresentei, houve uma migração ali considerável, né, do cliente saindo um pouco do canal voz e utilizando mais o canal digital. Então, essa foi um lado positivo, né, do quanto preparado a gente já estava. Um outro lado também que eu considero que foi bem importante foi uma questão de mudança cultural, né, da gente entender o momento do cliente, as necessidades, né, o tempo de resposta passou ali a ser mais curto e crítico, né? Então, o momento de pandemia ali, no caso financeiro, a gente tinha muitas ações ali que a gente tinha que responder na hora, né? O cliente não consegue ali parcelar, não consegue renegociar algo, né? Você tem que ter uma resposta ali de bate-pronto, se ele faz uma contra-oferta. Então, tudo isso gerou ali uma reavaliação da jornada, das regras de negócio, né? E de uma forma bem estruturada. Então, eu tenho essa parte de negócios muito bem estruturado, né, na minha visão. A parte de atendimento foi um pouco mais o desafio, né? A questão de migração de home office, aí teve uma questão de infraestrutura, mesmo porque a gente fala de um atendimento bem grande. A gente tem mais de 4.000 posições ali, né? Então, é um atendimento próprio, né? Então, a gente não consegue ali demandar, né? A gente mesmo tem que correr atrás ali de todas as soluções para adequar aos colaboradores. Legal, acho que está respondido aí. É uma pergunta da Kelly Fares, bem interessante. Em meio à pandemia, para quem levou seus atendimentos humanos para home office, qual foi a estratégia para a segurança de dados dos seus clientes? Houve alguma estratégia em relação à segurança de dados? Se vocês se prepararam? Posso compartilhar, sim. O assunto, não sei se a Kelly está mais focada na parte de LGPD, mas, por exemplo, nessa questão, efetivamente, a gente já tinha um projeto ali, já vinha andando esse assunto de LGPD já há bastante tempo na Porto, mais de um ano, inclusive. Então, a gente já vinha trabalhando, a gente já estava, de uma certa forma, ali com parte de sistemas, processos de divulgação de dados, até a gente teve mudanças nos canais digitais na forma do cliente se autenticar, e aí a gente também teve mudanças de processos internos também para não exposição desses dados, né? Então, a gente teve, vamos colocar assim, um tempo considerável, até acredito pelo fato de eu estar nesse ramo mais financeiro. Então, a gente teve, sim, mudanças, adaptação nos canais digitais, na forma de autenticação, assim como nos processos internos, com uma certa preservação dessas informações. Acho que está respondido aqui. Tem uma pergunta que eu acho que... Deixa eu só complementar uma coisa aí, Cris, em relação à segurança de dados.
existem hoje muitas tecnologias, né? Como o Coloto falou, você tem que estar olhando porque tem a LGPD aí, e fazendo um pouquinho de propaganda nossa, a solução da VoxAge ela é toda aderente ao PCI Compliance. Então, para os nossos clientes e os nossos parceiros, todas as transações de dados seguros, como cartão de crédito, dados sensíveis dos clientes, eles são criptografados de ponta a ponta. Então, o próprio atendente tem acesso, ele recebe só as informações da máscara e tudo isso é capturado de forma digital e segura. Tá? Então, nem os nossos técnicos conseguem ter acesso, porque os dados são criptografados, e nem o atendente na ponta. Então, você consegue ter essa segurança na hora de colocar o atendimento aí com o seu cliente. Ótimo, Thiago. Acho que uma pergunta para vocês, em todos, né? A experiência da virtualização é um caminho sem volta, baseado no que se observou durante a pandemia? Eu acredito que é um caminho evolutivo, né? Assim, voltar ao que era antes eu duvido, né? Mas eu acredito que agora, até pela evolução do consumidor, né? Se a gente for olhar aí uns 10, 15 anos atrás, no começo da internet, os próprios sites, né, eram informativos, não existia ali interação. Depois a gente teve um segundo momento ali onde os sites trouxe ali uma potencialidade maior para o cliente em fazer comparação, e hoje você vê que os canais digitais eles se interagem hoje com o cliente, né? Então eu vejo essa parte, né, mais de linha de tecnologia não voltando, né? Eu vejo a apresentação do Diego, né? Quando você olha ali a comunicação com o cliente usando a inteligência artificial, né? A gente usa na Porto muito mais ali nos canais digitais voltados a chat, WhatsApp, ABC. Você vê que são ferramentas assim que, através da curadoria, você tem um potencial gigante ali de aumento de retenção, e no final você faz a comparação ali com a pesquisa de satisfação ou com o próprio NPS e você vê que o cliente está extremamente satisfeito. Então eu vejo essa tendência evolutiva, cada vez mais o TMA, né, vamos colocar assim, de atendimento ficando curto, a retenção aumentando mais e a avaliação da jornada, né, do cliente sendo cada vez mais simplificada para deixar ela com uma baixa complexidade e você conseguir automatizar. De fato, eu também concordo aí com o Rodrigo. Acredito que a gente deu um salto, né? Eu não posso nem dizer que foi uma evolução, foi um salto, né? E daqui para frente ainda tem diversas evoluções que vai vindo dia a dia, né? Esse trabalho, né? Que quando você pega esse tipo de projeto, não importa se ele é por voz ou canais digitais, quando você faz esse tipo de tratativa, você acaba todos os dias aprendendo e tendo algum tipo de oportunidade, né? E aí é onde se encaixar esse tipo de melhoria e medir esse tipo de melhoria. E aí, com uma pesquisa de satisfação, com até mesmo a retenção, você consegue ter esse feeling de dar continuidade, será que estagnei na onde eu posso ter algum tipo de melhoria? Então, assim, eu acho que a gente deu um grande salto, agora a evolução ela vai ser contínua, eu acho que ela não vai parar por aqui não, e vai vir muita coisa legal aí. Foram algumas iniciativas, né, que as empresas tiveram aí nesse momento da pandemia. Agora eu posso fazer propaganda, porque é da Porto, a Porto é meu cliente, então eu posso fazer a propaganda. E durante a pandemia, semana passada, mais precisamente, eles me ofereceram a consulta digital, né? Então, você não quer fazer um check-up e tal, você, sua família e tal, e fez todo um processo digital de entrevista com o médico. Eu não sou aquele cara mais regrado de ir no médico, fazer check-up e tal, e, eu fiz. Fui lá, fiz a consulta, peguei os exames, já marquei os exames. Então, é uma comodidade que veio com a pandemia. Imagina a Porto querer voltar isso para trás na hora que acabar a pandemia. Não tem como, o cliente vai se acostumar, entendeu? Eu não quero mais ter que ir lá para fazer um check-up. Faz por videoconferência e quando eu precisar realmente de uma análise, eu vou até o consultório. Mas vão ser geradas comodidades para os clientes finais que não tem como você voltar atrás. Se acostumou o cliente mal, não tem jeito, não volta mais. Não tem dúvida. Acostumou bem. Tem uma pergunta aqui direcionada para o Diego, do Wesley Rocha. Ele fala assim: boa noite, Diego, mestre.
Gostaria de te perguntar qual a sua opinião sobre o multicanal e o ganho que poderemos ter usando o Omnichannel. Mandou um abraço e uma excelente apresentação que você fez, te parabenizando aí. Obrigado, Wesley. Acredito assim que o multicanal, né, essa experiência que a gente está trazendo, é algo que a gente começou a testar até aqui internamente e trouxe uma nova expectativa para a gente, né, que quando a gente consegue ter esse tipo de interpretação que o cliente não está satisfeito, a gente consegue perguntar para ele antes dele desligar: você quer dar continuidade pelo WhatsApp? Né? E ele, quando ele fala que sim, eu já dá um start e já ser direto do ponto onde a gente parou, eu acho que é aí que vem a diferença, né? Ou se eu chamo ele no WhatsApp, ele sabe que vai perder a internet ou alguma coisa, manda um SMS. Essa tendência, eu acho que foi até mesmo o Rodrigo que falou, né? O cliente escolhe, o cliente quer isso, que agora ele determina por onde ele quer ser atendido, né? Acabou essa questão de, eu tenho que ligar para resolver meus problemas, né? Hoje a gente tem um portal, exemplo, a gente tem um portal aqui de um cliente que, o acesso dele é muito simplificado. A gente recebe elogio no próprio portal, né? Dos clientes falando, agradecendo pela otimização. A gente manda bastante a questão de pesquisa para ele nos trazer qual que é o sentimento dele atual. Então, assim, a expectativa é gigante. Eu acredito muito nesse momento digital. Acredito que ele deu esse salto e ele vai ter uma evolução. Acho que até no meio do ano que vem ainda vai vir muita coisa, né? Porque assim, a vacina vai vir, mas a gente ainda não sabe o que isso vai ser eficaz ou não, né? Então a gente precisa, ainda não é algo definitivo. Então a gente vai começar a ter mais algum tipo de situação mais definitiva a partir que, após vacina, o que vai acontecer pós-vacina? Quando todo mundo vai conseguir ser vacinado? Então, assim, é algo ainda que tem muita coisa para saber, então a tecnologia está aí para ajudar nisso, né? Legal. E agora tem uma pergunta direcionada aqui para o Rodrigo, do Carlos Rocha. Ele pergunta o seguinte: em que processos e como a Porto Seguro usa vídeo no atendimento aos clientes e colaboradores? Vídeo a gente ainda não utiliza. É um assunto até que a gente vem discutindo internamente. Existe uma questão legal que a gente vem avaliando, mas para o final do ano, né, que é uma legislação para atendimento para deficientes auditivos, né? Nesse caso vai ter sim a questão de vídeo lá para comunicação em Libras, mas a gente vem discutindo bastante um cenário de estender esse serviço. Muito provavelmente deve seguir uma linha do cliente solicita, né? Então o cliente escolhe ali, a gente vai ter uma estrutura interna para compor esse atendimento. Logicamente, dentro das linhas de negócio que a gente possui, tem algumas que fazem mais sentido, né? Então, por exemplo, num cenário aí de uma linha de negócio onde você presta um determinado serviço dentro de uma residência, por exemplo, se você quiser expor algum produto, se você quiser fazer algum tipo de apresentação, faz um pouco mais de sentido você ter o vídeo, né? Mas num atendimento hoje de baixa complexidade, um assunto mais tranquilo, é difícil entender a necessidade do vídeo. Então, em resumo, o que eu quero dizer é que existe uma frente, né, legal, que a gente vai se adequar e vai atender, sim, então vai ter esse vídeo dentro da Porto Seguro. E tem a outra questão que é conforme a linha de negócio, a gente deve modular aí a questão de atendimento para suprir esse tipo de necessidade, caso venha existir. Legal, ótimo. Eu acho que a gente tem mais um tempinho. Tem uma pergunta aqui da Credit, não sei, a identificação está como Credit. Toda essa interação com os clientes pode ser mensurada e avaliada depois? Eu acredito que a pergunta esteja relacionada com o atendimento digital, tá? Credit, se você puder Sim. apresentar aqui no nosso chat, mas vamos lá. Eu acredito que eu entendi, Cris. A pergunta é, todo esse tipo de interação, né? Quando a gente fala assim, a interação via portal, via WhatsApp, okay, via voz, né? Isso tem como se medir, né? Então, respondendo, né? A gente tem todo esse tipo de trabalho da empresa por si, a gente tem uma parte de analytics, né? Relatório analytics, onde a gente compartilha com os nossos clientes todo o tipo de interação. E o mais legal é que a gente tem um mapa de calor, né? A gente consegue
mapear aonde o cliente parou em cada acesso, né? Se ele foi para o WhatsApp, aonde ele parou, se ele por voz, aonde ele parou, se ele concluiu. Então, a gente consegue trazer tanto o resultado disso, como mapear a oportunidade e o mapa de calor, para falar para o cliente, ó, aqui existe uma oportunidade do seu negócio. Então, além de tudo, a gente traz como uma consultoria para o cliente, né? Com números fica tudo mais fácil. Então, basicamente é isso. A gente consegue fazer todo esse mapeamento de números, trazer o resultado disso e conseguir tomar algum tipo de ação. Perfeito, acho que está respondido, né? Ele se identificou aqui como Bruno Gomes. Obrigada pela pergunta, Bruno. Gente, é isso. Acho que a gente já está chegando aqui no nosso tempo. Eu queria agradecer aqui a participação de todos. Eu peço que vocês aguardem, a gente vai ter o sorteio agora de prêmios. Agradecer ao Diego da Ledônia, ao Rodrigo Piccolotto pela participação, pela belíssima apresentação que fizeram e pelo compartilhamento de um conteúdo tão rico. Obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado mais uma vez, Piccolotto. Obrigado mais uma vez, Diego, por ter aceitado o convite. E espero que a gente possa fazer vários outros aí no futuro. Presencial, preferencialmente aí daqui a um tempo, né? Com vacina, com tudo. Obrigado a vocês aí pelo convite, né? E parabéns pelo evento. Também agradeço aí pelo convite. Estamos juntos aí nessa jornada aí que vai muito além do que a gente imagina. Um abraço. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ao sorteio? Vamos ao sorteio. Só dar uns recadinhos antes, né, Cris? Após o evento, a gente vai mandar uma pesquisa de satisfação para vocês. A gente gostaria que vocês respondessem. Na verdade, a gente manda amanhã. É importante a opinião de vocês para a gente poder melhorar, né? Trazer os conteúdos. A gente pede sempre sugestão de quais conteúdos vocês querem receber e tal, para a gente poder enriquecer cada vez mais o nosso evento. Acho que é isso como recado. E vamos aos sorteios. Lembrando que só ganha quem estiver na sala até agora, quem segurou firme aí, tá? É isso aí. Vamos lá, pessoal. Vou compartilhar minha tela. Bom, o primeiro sorteio a gente vai fazer de 5 kits da VoxAge. São os kits que o Thiago comentou lá no comecinho do nosso evento, com a nova marca da empresa. E os ganhadores são... Vamos lá, quem serão? A Priscila, estava presente aqui no nosso evento, a Gabriela Borges, Wesley Rocha, tinha uma identificação com esse número aqui, e o credit, que é o Bruno Gomes. Parabéns. O número 50 está aqui, Cris. Tá. O credit está aqui ainda. Wesley Rocha está aqui. Gabriela, deixa eu tentar achar a Gabriela. Gabriela, se tiver aí, se manifesta. A Gabriela Borges está aqui. E a Priscila também está. Parabéns, pessoal. Aí. Parabéns. Depois eu vou deixar aqui meu contato no e-mail também para você, meu e-mail, na verdade, para vocês me mandarem o contato de vocês, tá bom? Para que a gente possa encaminhar para casa de vocês, onde vocês preferirem, tá legal? Bom, Thiago, o segundo sorteio que nós vamos fazer é de uma Alexa. Uma Echo Dot. Só lembrando, a gente vai fazer o sorteio agora. Quem participou quem ganhou esse primeiro, caso ganhe a Alexa e queira substituir pela Alexa, pode, só não pode ficar com os dois. Aí ganha a Alexa e volta o kit para o sorteio, beleza? Fechado. Então, aí vamos lá? Manda no chat se alguém ganhar repetido. Aí. Vamos lá. Manda bala, Cris. Quem vai ser o grande vencedor? Daiane Santos Silva. Não está na primeira lista, deixa eu ver se está aqui na sala ainda. Tá sim, tá na sala. Daiana tá na sala. Parabéns, é sua. Vamos lá para o segundo sorteio. A gente vai sortear uma outra Alexa, olha que legal. E o ganhador é... Tchan, 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 tchan. Lohane Moreira. Deixa eu ver se está na sala. Está na sala ainda, Cris. Lohane parabéns, Moreira. Lohane. É sua. Bom, e o último prêmio
É uma, deixa eu pegar aqui, que não é mentira, vou mostrar. Uma Nespresso Essência. Que vai para... Será que a pessoa está aí na sala ainda? Vamos ver? Vamos ver. Juliana Calisto. Deixa eu ver. Tá na sala, Cris. Está na sala? Parabéns, pessoal. Muito bem. Obrigada por terem ficado com a gente até o final. Eu vou deixar meu e-mail aqui no chatzinho para vocês, para os ganhadores aqui me mandarem uma mensagem com os contatos, telefone, o endereço de entrega e a gente vai mandar para vocês aonde vocês preferirem. Tá legal? E é isso, Thiago. Pessoal, eu acho que... Mais uma vez, obrigado a todos pelo tempo despendido aí para a gente. Espero que tenham gostado. Respondam sinceramente na nossa pesquisa para a gente poder melhorar. Lembrando que a gente fez aí uma reformulação da nossa marca, então a partir de amanhã site novo, com materiais bastante legais. Então acesse o nosso site, nossas mídias sociais. O vídeo já está no YouTube, LinkedIn, né, Instagram, enfim. Fiquem à disposição aí para acessar tudo e acompanhar as nossas novidades, tá bom? Legal. Mais algum recado, Cris? Acho que são esses. Eu queria só agradecer a presença de todos por ficarem com a gente até esse momento. Parabéns aos ganhadores e até uma próxima, né? Até um próximo evento, até um próximo webinar. Fiquem atentos às nossas comunicações. Tchau. Obrigado, tchau.